Quero conversar com vocês sobre zona de conforto. Mais especificamente, como sair da zona de conforto. A forma mais fácil de explicar a zona de conforto é falar que é uma série de comportamentos que a gente apresenta por hábito, costume, mas também por insegurança e até por preguiça. Você está na zona de conforto se você estiver plenamente adaptado à sua rotina, tranquilo como as coisas estão acontecendo e sem querer tomar riscos. Isso é estar na zona de conforto, mas eu garanto que você não fica realmente satisfeito com isso. Isso, na verdade, é uma armadilha. É uma espécie de barreira psicológica, uma barreira invisível, lá no seu subconsciente, que fica martelando em cima de você, dizendo que é arriscado demais tentar mudar. É sobre isso que a gente vai falar. Eu me formei em engenharia. Comecei trabalhando numa fábrica, fui desenhista projetista, chefe de produção. Eu adorava engenharia. No entanto, na década de 80, o Brasil não oferecia empregos para engenheiros. Nessa época surgiu uma tal de informática. Não havia profissionais capacitados para lidar com essa nova área. As empresas contratavam engenheiros e treinavam esses engenheiros. E eu fui numa universidade, fiz um ano de extensão em análise de sistemas e me formei em análise de sistemas. De repente, mal eu tinha terminado engenharia e já estava começando em outra carreira. Muito medo naquela época, lembro bem disso. Comecei a trabalhar como analista de sistemas em várias empresas diferentes, até que em 1987 eu entrei na IBM. Passei anos dentro da IBM trabalhando na área técnica, suportando as áreas de vendas. Até que surgiu uma oportunidade para ser gerente e de repente eu virei gerente ainda com perfil técnico. Eu recebi uma proposta da IBM de me mudar para Belém. Eu já tinha 2 filhos, mas nós fomos. Minha esposa vendeu a parte dela na sociedade do negócio que ela tinha e lá fomos nós, uma cidade completamente desconhecida, para ser gerente pela primeira vez, todos nós com muito medo, iniciando a nossa vida. Já no ano seguinte, veio uma nova proposta para trabalhar em Manaus. E lá fomos nós, mudamos para Manaus, passamos 2 anos em Manaus, numa cidade completamente desconhecida e eu viajando muito. Conheci Roraima, Rondônia, Acre, Amapá, todo o interior do Pará e Amazonas, numa época que não tinha internet. Muito trabalho duro, mas vocês devem imaginar que nesses 3 anos de Belém e Manaus, o que a gente aprendeu e o que a gente cresceu como família e eu como profissional. Bem, o fato é que depois de 3 anos lá, eu fui convidado para ir para Nova York. E lá fomos nós, saindo de um calor de 40 graus, chegando no inverno a menos 10 graus em Nova York. Eu me lembro muito bem disso. Falando muito mal inglês, mas vamos lá, encaramos mais um desafio. A cada ano que passava, eu sentia mais medo, porque cada ano vinha um desafio novo. E cada vez eu me sentia menos preparada para assumir os desafios que só cresciam. Mas ao mesmo tempo isso me alimentava e eu achava que valia a pena e toda a família ia junto. Até que chegou 1994. No final daquele ano, eu recebi uma proposta para ser gerente de comunicação na IBM. E era uma coisa muito louca, eu não entendia como aqueles loucos executivos davam uma área tão importante da empresa para um cara absolutamente despreparado para a função. Mas eles viam alguma coisa em mim que eu não via e aceitei. Foi um tremendo desafio, uma tremenda surpresa, porque eu estava radicalmente mudando a minha carreira de direção mais uma vez. E aí já no Rio de Janeiro. Em 1997, voltei para vendas, mas já no ano seguinte, 1998, estava de novo em comunicação e marketing. E em 99, finalmente, depois de alguns anos trabalhando em marketing e comunicação, eu resolvi ter uma formação mais adequada e fui fazer o MBA na Fundação Getúlio Vargas em marketing. Foi 1 ano e meio de muita ralação, mas depois de 1 ano e meio eu tinha um canudo, era formalmente um profissional de marketing e trabalhando em marketing e comunicação dentro da IBM. Já no ano 2000, em meio à bolha de internet, com a privatização das telecomunicações explodindo, eu sonhava em trabalhar numa startup, sonhava em trabalhar com planejamento estratégico, e eu recebi uma oferta absurdamente maravilhosa para trabalhar numa startup de uma empresa gigante, que já nasceu gigante, que era a Intelig. E no ano 2000 eu pedi demissão da IBM, me juntei à Intelig, onde eu fui o diretor, o comandante de marketing e comunicação de uma das maiores empresas de telefonia surgidas na época da startup, e com a maior verba de propaganda de todo o país. Foi uma experiência alucinante e eu passei 2 anos ali, num mundo completamente diferente, um risco completo de carreira, mas aquilo ali foi algo assim espetacular para a minha formação profissional. 3 anos seguintes, depois da Intelig, eu fui diretor de vendas da Embratel
E no ano de 2006, eu voltei para a comunicação da IBM. E no ano de 2008, marketing e comunicação dentro da IBM se juntaram. E eu assumi o comando da área, onde estou até agora. Por aí vocês têm ideia de quanto eu pulei, de quanto risco eu tomei na minha vida, experimentando vários caminhos distintos. Eu tenho um amigo que tem muito medo de altura, desde adolescente. Ele cresceu, se casou, teve filhos, e ele não conseguia chegar perto de um parapeito de uma janela que ele tremia todo. Até que um determinado dia, ele resolveu saltar de paraquedas, fez uma loucura, a família foi totalmente contra. Mas incrivelmente ele pulou de paraquedas, gostou e nunca mais parou. Ele ainda continua tendo medo de altura, mas alguma coisa acontece que quando ele pula de paraquedas, até ele pular ele tem muito medo, mas quando ele pula é uma sensação de prazer indescritível. Ele encarou o medo de frente. Ele foi lá e, em vez de fugir, ele desafiou ele próprio e pulou. Eu acho essa história fascinante. E veja a história da IBM Brasil. Um rapaz chamado Valentim, de 26 anos, sai de um navio a vapor do Rio, vai para Nova York em plena Primeira Guerra Mundial e bate na IBM. Procura o senhor presidente, na época, o senhor Thomas Watson, e pede para ser representante da empresa no Brasil. Não tinha dinheiro, só tinha dívidas. Era casado e tinha 3 filhos. E ele fala isso abertamente com o Mr. Watson. Mr. Watson deve ter achado o rapaz muito ousado. Mas a verdade é que aquele sonho quase impossível se tornou realidade e Valentim trouxe a representação da IBM no Brasil sob condições muito diversas. Mas a empresa prosperou e se transformou no que a gente conhece aqui no Brasil. Esse é o exemplo de um cara com muita coragem, ousadia e que perseguiu seu sonho, que parecia ser impossível. Esses são 3 exemplos bem diferentes, cada um com suas características, mas eles têm um elemento em comum. Todos são exemplos de como romper a barreira psicológica do medo. Pense bem, o único obstáculo que nos impede de realizar nossos sonhos e desafios somos nós mesmos. É como se existisse uma voz dentro da gente nos impedindo de fazer as coisas, dizendo que aquilo não é para você, que a gente não é capaz, que aquilo tem risco, que aquilo vai dar errado. É tudo psicológico, é tudo dentro da nossa cabeça. A nossa transformação como pessoas, profissionais e cidadãos depende apenas de um passo, a nossa coragem de dar o primeiro passo. Não é difícil imaginar que se nós continuarmos a fazer a mesma coisa que a gente faz no trabalho hoje, futuramente nós seremos profissionais desvalorizados, sem diferenciação, sem posição dentro das organizações. Portanto, a transformação da gente como profissional é fundamental para a conquista de novas oportunidades. E essa transformação, ela é individual. Não dá para delegar para ninguém. Equivocadamente, muitas vezes, nós imaginamos que a transformação vem de fora para dentro. A gente delega para a organização, para a sociedade, que nós sejamos transformados. O que é um equívoco. Na verdade, a transformação começa de dentro para fora. Ela é individual, ela é uma iniciativa própria de cada um. Isso é muito importante e muda completamente a perspectiva de como você imagina as coisas se transformando. Ou seja, tudo depende de você, apenas de você. A responsabilidade ela é individual. Sair da zona de conforto começa pela clareza de onde você quer chegar. Faça uma autoanálise. Pense nas suas aspirações. Se solte e deixe sua mente voar. Muitas vezes nossos sonhos são podados pelas pessoas que nos cercam. Não caia nessa armadilha. Se cerque de pessoas que encorajam você, que ajudem você a pensar junto, a sonharem junto com você. No trabalho, no dia a dia, se junte a pessoas positivas, que sejam inspiração para você, que sorriem, que ensinem coisas diferentes, porque somente com diversidade você cresce. Essas pessoas vão fazer você reavaliar sua vida, repensar o peso que você coloca nas coisas. Eu acho que vai até gerar desconforto em você. Isso vai ser muito bom. Você vai descobrir coisas que você gostaria de realizar na vida e que nunca fez por inibição, por insegurança, por medo ou por outro sentimento qualquer. Realizar coisas que você nunca fez vai ser muito bom. Vai gerar energia, adrenalina, um sentimento de realização. Vai desenvolver novas habilidades em você, vai fazer você superar limites. E isso tudo fará você querer ir mais longe. E isso vai fazer bem em todos os aspectos, pessoalmente e profissionalmente.
Eu tenho aqui comigo algumas dicas muito pessoais que eu tento aplicar para eu mesmo tentar sair da zona de conforto e eu vou dividir aqui com vocês. Inicie um projeto novo, pessoal, alguma coisa muito individual, que gere uma obrigação em você de você dar continuidade. Alguma coisa realmente nova. Pode ser aprender um instrumento musical, voltar para a escola. Um dos exemplos pessoais que eu posso dar foi a criação do meu blog. Alguns anos atrás eu criei um blog. Isso me obrigou a estudar, me obrigou a criar uma rotina de postar, de estudar mesmo, e isso me fez evoluir muito. Não somente pela minha capacidade de escrever, como também pela capacidade de eu gerar um network muito mais robusto através da mídia online. Ou seja, depois que eu entrei no blog, foi um sentimento de realização profissional muito grande e um grande crescimento do ponto de vista de compartilhar um conteúdo ou um pensamento meu sobre qualquer coisa. Se cerque de pessoas que pensam diferente de você. É isso mesmo, diferente de você. Tradicionalmente, nós estamos sempre juntos de pessoas muito parecidas com a gente. O que você aprende com isso? O grande lance é você se aproximar de pessoas que você não conhece, que têm uma perspectiva diferente de vida e que desafiem você a evoluir, a argumentar e, de repente, nessa relação, você aprende e se desenvolve e muda de caminho. Eu aprendi isso ao longo desse tempo todo e eu me obrigo constantemente a conhecer pessoas novas, sair da minha rede tradicional de amigos e com isso eu cresço meu networking e sempre aprendo coisas diferentes. Faça alguma ação que melhore a sua saúde. Pode ser alguma coisa ligada à alimentação, à atividade física, alguma coisa nessa linha. O importante é o seu bem-estar físico. Eu comecei, como exemplo, a andar diariamente há muitos anos atrás, depois eu comecei a correr e nunca mais parei. Em alguns anos eu perdi muitos quilos e o ganho meu de bem-estar foi impressionante. Então alguma coisa na área de saúde individual é muito importante e faz toda a diferença. Parece bobo, mas é importante. Seja colaborativo, se posicione nas reuniões de trabalho, nas conversas, na sala de aula, em qualquer lugar. Dê a sua opinião, não guarde para você as coisas, compartilhe. E não siga a opinião da maioria se você não concordar. Tenha convicção, mostre personalidade, mostre seu ponto de vista. Na hora que você compartilha, os outros compartilham com você. A discussão é sempre saudável, desde que você saiba ouvir e retribuir. Mas se posicionar e fazer seu ponto é super importante. A gente espera isso das pessoas, especialmente na sociedade aberta que a gente vive. Desapegue do que deu certo. O sucesso do passado não garante mais o sucesso do futuro. Portanto, desapegue das coisas. Tente fazer as coisas de outra maneira. Tome risco. Monte um projeto seguindo outra metodologia. Venha para o trabalho da sua casa seguindo por outro caminho na cidade. Experimente coisas novas. Deu errado, não tem problema. O fracasso faz parte do caminho. O grande lance é você aprender coisas novas tentando fazer diferente. Todos nós esperamos isso hoje no mundo que se transforma o tempo inteiro. Ficar parado repetindo as fórmulas de sucesso, já sabe que o abismo está lá na frente. Estude muito. Esse ponto não dá para escapar. Nós somos estudantes o tempo inteiro. Isso significa que você tem que ler mais, entrar em áreas que você não domina, se relacionar com pessoas diferentes, abrir tempo para você ler, aprender, se relacionar. Não significa você voltar para a escola, mas simplesmente entrar em áreas diferentes. Então estudar é algo inerente, especialmente na indústria onde a gente trabalha, que é a indústria de tecnologia. Mas qualquer uma hoje, tudo está se transformando. Então se capacitar significa você abrir tempo para estudar. Fundamental. O mais importante é a sua agenda. Sair da zona de conforto começa pela sua agenda. Quanto tempo diário você dedica para a sua transformação? Olhe a sua agenda semanal e reserve tempo diário para você estudar coisas novas, se relacionar com pessoas que você não conhece, entrar em áreas, se expor em áreas que você não domina. Ou seja, fazer coisas diferentes. Isso exige tempo e exige prioridade dentro da sua agenda. Enfim, a sua capacidade de se transformar depende da sua capacidade de dominar a agenda. E vou terminar, desculpe, repetindo mais uma vez. Sair da zona de conforto é uma responsabilidade individual. Depende somente de você. E aí, vai encarar?